Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação porque toda quinta-feira às 19h30 tem um episódio novo. Vocês se lembram quando eu falei aqui, quando tinha uma doutora ginecologista aqui, que nós falamos que qual a melhor idade para engravidar? Se a gente parar para pensar, nunca é a idade certa, porque sempre vai acontecer alguma coisa. Na adolescência, queima largada, na vida adulta, ali quando está entrando na universidade, putz, vai atrapalhar tudo, meus planos. Quando você já está ali desenvolvida na carreira, mas agora que eu estou em ascensão no trabalho, não é um bom momento. E aí, 38, 40, puxa, mas agora já é tarde demais. Ou seja, se a gente for parar para pensar, talvez nunca é o momento ideal, a menos que se queira muito ter um filho. E aí você faz o momento acontecer na hora que você bem entender. Recebo hoje aqui Patrícia Ribeiro. Ela foi uma das que queimou a largada. E mesmo assim, continuou ali a sua carreira, a sua vida e vem contar uma história linda pra gente. Seja muito bem-vinda, Patrícia Ribeiro. Muito obrigada. Tudo bom, Paty? Tudo bem, me achará. Paty, posso chamar de Paty? Pode. Hoje vai ser uma tal de Paty. Paty. Paty, você queimou a largada literalmente. Opa! Né? E queimou a largada e escondeu tudo isso. Como que foi? Conta aí pra gente. Eu tinha 15 anos e fui pega por uma gravidez totalmente inesperada e escondi durante 7 meses de todo mundo. Como? Então, eu Como? venho de uma família mais cheinha, vamos dizer assim. E quando a adolescência é a idade que a gente começa, né, a mudar o corpo e tudo mais, então eu usava aqueles blusões bem, bem grandes. Quando eu percebi que eu estava grávida, eu falava assim, como é que eu vou falar? Eu não quero que ninguém que ninguém interfira nisso. Então eu falava assim, não é o momento, não é o momento. E quando você vai fazendo isso, eu comecei a curtir, e eu conversava com a barriga e tudo mais. Sem ir no médico, sem nada. Sem ir no médico, sem nada, porque a gente não tem essa ideia, né? Quando a gente é adolescente, a gente não fala assim, poxa, eu precisava fazer um pré-natal, você não tem consciência nenhuma. A única consciência que você tem eu não quero me meter em roubada. E eu fiquei com essa ideia na Maior cabeça. roubada não dava, viu? Não, assim, bronca de pai ou qualquer coisa, né? Tá. Sabe-se lá o Que ele ia... que vinha por aí. E aí eu resolvi tocar. Até que aos 7 meses me caiu a ficha assim, e se esse bebê vier antes do tempo? Meus pais precisam saber. Mesmo que viesse no tempo... E veio antes do E tempo. veio antes do tempo. Você não falou nem pro pai, né? Nem da pro criança. pai, pra ninguém. Tava eu e ele o tempo todo. E foi uma curtição muito grande, porque é um medo muito grande, claro. Sem dúvida, uma solidão, porque... Muita solidão, e eu descrevo isso no livro do Pai Presente, né? Exatamente isso que eu falo. Mas foi uma solidão boa, benéfica, por um lado que, assim, se você for falar dos mil primeiros dias, que também tem um capítulo sobre isso no Pai Presente, ele fala que tudo que vem na gravidez, nessa fase de preparação, afeta o bebê e afeta como isso vai se desenrolar. Uhum. Então, a gente teve uma paz muito grande, eu e o meu filho, nesse momento, né? Se você for pensar. Eu sempre falo no meu perfil que eu não estou incentivando ninguém a engravidar na adolescência, mas foi um momento muito pleno, muito gostoso, muito diferente, uma gravidez que você vive, foi muito diferente. Foi muito São bom. experiências, né? Essa foi a sua Exatamente. experiência. E aí, você teve o bebê, seus pais te apoiaram. Meus pais super me apoiaram na hora que eles ficaram sabendo, foi um susto para todo mundo, né? Foi a gravidez mais rápida da história, né? Foi porque eles descobriram com 7 meses e a Cadu nasceu com 8. Olha, muito rápida. E então eu fiquei grávida 1 mês para todo mundo, né? E foi de repente, assim, foi muito, muito assustador, assim,
tudo que as pessoas falam, demorei tanto tempo em trabalho de parto, meu trabalho de parto durou entre a primeira contração e o Cadu nascer 5 horas. Então foi Tá. rápido demais. Uhum. E foi maravilhoso. Meu pai foi. Meus pais são incríveis, eles me deram um super apoio, eles me ajudaram demais. Eu morei com eles durante um bom tempo e mesmo assim, quando, vamos dizer, todo mundo resolveu, meus pais se separaram e eles falaram assim, agora também vai tocar tua vida. Eu tava com 23 anos, um filho de 18 e mesmo assim, até eu conseguir me bancar, eles Eles te me ajudaram. ajudaram. Então assim, Você foi uma privilegiada com essa história super, toda. super, super, Agora, super. eu imagino também que ainda que tenha tido essa gravidez super precoce na sua vida, eles te incentivaram a continuar estudando, Sim, a não parar a vida por conta disso. exatamente por causa do apoio deles que eu continuei estudando, que eu fiz, que eu consegui fazer tudo que eu fiz na minha vida. Sem o apoio dos meus pais, eu fico pensando, né? As meninas que passam por uma gravidez na adolescência sem apoio, deve ser uma coisa muito, muito pesada, porque além da gravidez, existe todo o estigma que é colocado em cima dessa pessoa, né? Você deixa de ser uma adolescente para ser uma adolescente grávida, ou existem vários rótulos que são Uhum. colocados em você. Então, uma das coisas que me levou a começar a escrever era a ideia de escrever um livro para continuar, para fazer com que essas meninas que são adolescentes grávidas entendessem que você é uma pessoa, você não é um rótulo, você não é a adolescente que engravidou, né? E a, é muito pesado, né? Então eu queria escrever um livro que acolhesse e foi dessa ideia que eu comecei a escrever os livros. Mas esse livro inicial ainda não saiu. E me diz uma coisa, foi essa sua experiência de vida que traçou o rumo do que você é hoje? Totalmente. Eu ia ser uma pessoa completamente diferente. Quais eram, você tinha planos Tinha lá com muitos 14, planos. 15 anos até antes de engravidar? Nossa, eu estava com tudo já planejado na vida. Eu ia fazer um intercâmbio na Alemanha, porque eu já sou fluente em inglês, então eu falava assim, não, então eu preciso de uma outra língua que, assim, as pessoas não tenham. Porque eu ia ser uma baita businesswoman, totalmente diferenciada, então eu precisava de uma língua que a maioria das pessoas não soubesse. Então eu ia fazer Intercâmbio na esse Alemanha? intercâmbio, eu ia morar fora, porque eu gostei muito de morar fora quando eu era pequena, ia dominar o mundo. Não ia casar, não ia ter filho, não ia nada. Só ia ser super, né, workaholic. Era o que eu Era achava o que máximo, né? eu E achava. aí, mudança de rota repentinamente na sua vida. Você teve... Total. Esses 9 meses, eu acho que você deve ter pensado muito, né? Repensado muito. Muito, muito. Inclusive, a minha carreira ia ser totalmente para o direito, né? E por causa do Cadu, eu tive que fazer algumas adaptações na vida e meu pai, com 18 anos, além de ter me incentivado sempre a estudar, ele falou assim, agora vai trabalhar, porque você vai precisar sustentar seu filho, né? Uhum. Em algum momento. E o que eu sabia fazer? Falar inglês. Então, eu fui ser professora de inglês. Aí acontece o que acontece com muitas pessoas. Quando você dá aula, você se apaixona. Você é a coisa mais linda do mundo, né? E daí eu mudei de rumo assim, daqui pra cá E foi para e educação. fui para educação. E você se formou em quê? Eu sou pedagoga, eu tenho diversas formações além da pedagogia, também tenho licenciaturas em outras áreas, Uhum. mas eu sou pedagoga e eu dei aula para criança a vida toda. E sou apaixonada pelos meus alunos, ex-alunos. Que legal. Ainda dá aula? Ainda dou aula, mas hoje em dia mais online. Estou fora Uhum. da sala de aula há quase 3 anos. Que legal. E o Cadu nessa história toda, ele sabe da história dele toda? Ele sabe. Uma das coisas que eu sempre fiz questão é que ele soubesse de tudo sempre. A gente tem uma relação muito aberta nesse sentido. Eu sempre sentei com ele, conversei com ele, explorei, também tentei explorar os sentimentos, né? O quanto mais para ele se sentir à vontade de me perguntar,
ir atrás até de saber mais sobre a história dele. E sempre tive essa conversa bem aberta com ele, tanto sobre os meus sentimentos, Sim. quanto sobre o que ele passa ou o que ele pensa. E ele quis ir atrás do pai biológico? Do pai biológico? Não quis. Não quis ir? Até hoje não quis. Ele tá com quantos anos? 34. 34, um homem já. Um homem. Ele já é papai? Não. Ainda não, mas eu tô insistindo. Legal. E aí você começou a escrever livros. Sim. Começou a debandar ali para parentalidade. Sim. Explica sobre isso. A gente já teve aqui o Gal, o Rodrigo, mas eu queria a versão da mulher da parentalidade. Então, como educadora, a gente tem essa função de orientadora parental a vida toda, né? Os pais sempre buscam na gente um apoio. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Exemplo, eu tinha um aluno que ele resolveu tirar notas mais baixas porque ele queria pertencer ao grupo, porque ele tirava notas altas e todo mundo chamava ele de nerd, e daí ele se sentia muito excluído. E os pais vêm e falam, como é que eu procedo? Como é que eu faço? Então, de alguma maneira, você sempre faz esse papel de orientadora parental, né? Em relação à educação ali, né? Exatamente. Uhum. Quando eu saí da sala de aula, e até antes disso, eu já tinha vontade de alcançar os pais. Os pais estavam precisando de apoio, de como é que eu lido com essa questão. Ou como é que ou então falar assim, pai, você não precisa colocar seu filho debaixo da asa, né? Ele tem condições de crescer por ele mesmo. Então, a gente queria inspirar. Quando eu saí da sala de aula, eu falei assim, é por aí que eu quero ir, né? Eu quero continuar atuando na educação junto aos pais para desenvolver as crianças. E não necessariamente esperando o pai vir, mas você tinha muita bagagem já para escrever e transmitir isso, né? Transbordar esse conhecimento. E foi aí que eu escrevi o meu primeiro livro de soft skills para desenvolver crianças e adolescentes, que fala de 18 soft skills que os pais devem desenvolver com os filhos e dou exemplos da aplicação deles, não só o que é o soft skill, mas como é que você pode aplicar isso no dia a dia. O que, por exemplo? Me dá exemplos. Por exemplo, criatividade, que é uma coisa que os pais normalmente não têm ou não têm tempo ou acham que não conseguem fazer. O que você pode fazer com seu filho de 4 a 8 anos para desenvolver a criatividade dele. Então, uma das coisas que eu mais gosto é assim, isso não é uma caixa. Pegar uma caixa e falar, isso não é uma caixa. O que vai ser? O que a gente pode fazer com isso? E eu dou atividades práticas para os pais nesse livro de como desenvolver cada um desses, a comunicação, que também foi uma das coisas que eu falei no Parentalidade 1. Por que os pais não se sentam e conversam com as crianças? Eles querem a comunicação, mas como é que você vai se comunicar se você não se deixa acessar? Então, sentar e conversar. Poxa, meu dia não foi legal hoje. Eu dei uma mancada, eu falhei, eu errei. E o que eu fiz a respeito disso? Então, compartilhar isso com a criança também. Trazer a humanidade do pai para a criança poder falar, poxa, eu posso conversar com essa pessoa. Né? Ele não é só o meu pai ou a minha mãe. Ele é uma pessoa. E daí construir uma relação de verdade mesmo. Porque não adianta, né? Ser pai, ser mãe, não vem com uma receita, né? Com uma bula dizendo ali, cada criança é única, cada família tem ali a sua particularidade, o seu jeito de ser. E não adianta, o que funciona para mim talvez não funciona para você, mas trocando ideia, acho que é a maneira mais fácil que a gente tem de ter essa comunhão, falar, de se ajudar, né? A gente precisa conhecer o nosso filho a cada passo, né, da vida dele. Porque ele vai mudar, porque ele vai conhecer pessoas novas, ele vai estar em ambientes diferentes. E tudo isso vai mexer com a cabeça dele. Então, se você não for conhecendo o seu filho à medida que ele vai crescendo, as pessoas pensam assim, ele é uma extensão minha. Não é, ele é uma pessoa totalmente diferente. E daí você precisa olhar para aquela pessoa e conhecer aquela pessoa. E não querer impor o que você quer que ele seja. E respeitar aquela pessoa. Exatamente. Patrícia, você foi aí a coordenadora do livro Pai Presente, do nosso querido Gal,
do Rodrigo, do Tavano, que nós já, e do pai, papai financeiro, que nós já recebemos todos aqui. Foi muito legal o bate-papo com eles. Como foi coordenar isso? Pega ali o livro para mim, deixa eu ver. Olha, esse livro foi muito interessante por 2 aspectos. A gente fez a gente fez um episódio só falando dele aqui, Pai Presente. Eu lembro, eu não consegui vir. Eu Você vinha, mas eu não consegui vir. Primeiro porque eu sou a única mulher do livro, então... Quantos homens? São 31 homens. Meu Deus. Lidar com homens é diferente, muito diferente você... Eu sempre trabalhei com homens nas escolas, mas os educadores... Desculpa, gente, os educadores são diferentes do que a maioria dos homens. Eles são... eles têm aquela coisa do olhar mais acolhedor. E aí são pais de pessoas executivos diversos, né? Com diversas histórias. Então tem modos diferentes de tratar. Então, o lidar com o homem já é uma coisa diferente. E eu aprendi muito com isso. Aprendi muito a conversar e a como chegar onde eu queria. E também ver essas paternidades tão diferentes. Esse livro, eu brinquei o tempo todo e eu continuo falando, é um livro que precisa ler com um lencinho do lado. Eu li um capítulo aqui e chorei. Tem capítulos aí que são, assim, incríveis, mas tem capítulos de abrir os olhos, porque, assim, uma das coisas que eu descobri é que tem muito pai, tem muito homem que não sabe que existem comunidades para falar das masculinidades e de ser pai, né? Então eles têm essa urgência de colocar para fora as dúvidas deles, o modo de pensar, e eles não têm não se sentem à vontade de conversar sobre essas fragilidades com outros homens, ou eles não sabem exatamente como fazer. E esse livro ele dá um caminho, né? De olhar para dentro de si, do homem realmente perceber que tudo bem ser sensível, tudo bem ser vulnerável, conversar, abrir o coração. E aí eles encontram também uma comunidade de pessoas que estão abertos a acolher. Muito bacana. Então, para mim, foi muito legal, tanto conhecer as particularidades de homens diferentes e como lidar com todas essas particularidades, e de oferecer um caminho para tantos homens que podem falar, poxa, realmente, eu posso ser diferente. E ser um pai presente, que é o mais importante de tudo. Você teve que colocar ordem na bagunça, assim? Muito. Né? Sempre tem que ter uma mulher para colocar ordem. Olha, imagina, 31 homens. Eu vou te falar uma coisa que eu falei pro meu marido que eu achei muito engraçada. Eles falam muito que mulher fala muito, né? E que mulher é muito, né? Falante. Homem é muito pior. É mesmo. Homem é um barato. Gente, eles falam, eles não conseguem. A mulher, de vez ela para um pouco mais para ouvir a outra. Os homens, eles são muito afoitos, pelo menos a maioria dos... Porque também, às vezes, eles não têm esse espaço de fala, e quando tem, quer falar muito, né? Muito diferente, muito diferente. Você teve muita daquelas coisas assim, quinta série, que a gente sempre fala assim. Olha, na minha frente, eu acho que eles eram... Talvez, eu até cheguei a pensar, será que tem um grupo separado para eles falarem todas as besteiras que eles querem? Porque tá muito polido esse grupo aqui dentro, né? Eu acho que eles estavam mais devia ter, viu? no grupo do Pai Presente e devia ter um grupo de, né, vamos, né? Tirar a Patrícia só porque ela é mulher, né? Eles eram super respeitosos comigo. Isso era uma coisa, assim, muito delicada deles. Que legal. Eles eram muito polidos comigo nesse Que legal. Então, assim, se você quer um livro bacana, dá de presente pro pai, pro irmão, pro tio, sei lá, pai presente, esse aqui agora eu vou ler. A gente foi, eu e a Renata, no lançamento do livro. Chegamos lá, não tinha livro mais, tinha vendido tudo. Olha que demais. Vendeu tudo. Mas tem muitos coautores que ainda tem dá pra falar com os coautores. Eles são super acessíveis e foi muito bom participar desse livro. Foi uma perspectiva que eu acho que eu nunca teria se eu não tivesse estado com tantos homens. E eles, assim, é engraçado que você fala assim, olha, você precisa escrever tanto, não
por favor, não passa disso. Nossa, eles tinham uma ânsia de colocar para fora que, assim, teve gente que passou 3 vezes o que tinha que escrever e Fala a pra ele, gente teve que aproveita, pega isso aí e filtrar. escreve um livro seu, Não, eu falei, né? a gente orientou tem algumas histórias aí que dariam livros inteiros. Que legal. Maravilhosas, maravilhosas. E o primeiro que você escreveu, que O você falou primeiro que que eu foi escrevi foi o Soft Skills, tá, desenvolvendo crianças e que adolescentes, foi aquele que você ensina ali as pessoas a... que fala E tá à sobre... venda ainda esse livro? Tá, mas é comigo mesmo. É, Tem que Soft falar. Skills. Depois a gente vai deixar as redes sociais da Patrícia aqui pra quem quiser. Beleza. Ele é bem gostoso. Tem o Além da Lousa eu trouxe porque eu falo de soft skills nele, né? E tem vários educadores. Esse é mais voltado para educadores, menos para pais. Mas eu já vi muitas pessoas que tiveram muitos benefícios de ler os capítulos aqui, porque assim, pensar a educação fora da caixinha, entendeu? Provocar as pessoas a saírem do tradicional, a realmente despertar a educação. A educação está muito engessada Tá, demais. inclusive, porque assim, se a gente parar pra pensar, né? É chato, né? Ficar numa sala de aula sentado um atrás do outro, né? Exatamente. Esse modelo é chato, não é Então, legal. por isso que a gente precisa trazer, a gente fala de protagonismo do aluno, mas a gente precisa parar de falar e começar a fazer, entendeu? Você sabia, na escola da minha filha tem um projeto muito legal que chama Líder em Mim. Isso é muito legal. Muito legal, poxa, uma escola farol que eles falam, e eles desenvolvem muitas coisas, acho que são 8, não sei, 8 mandamentos, alguma coisa assim, que desde pequenininho, desde o primeiro ano, eles já começam a desenvolver. Então tem um que é o coordenador da sala, um que abre a porta, outro que recolhe o material, outro que faz... É legal, né? Isso é muito legal. O que eu fazia muito na minha sala de aula, é que as crianças estranhavam demais quando elas chegavam lá, era feedback. Então, sexta-feira era dia de feedback. Deles darem feedback para mim, como eu podia melhorar, e eu dar feedback para eles de como a sala poderia melhorar. E daí, na semana seguinte, a gente fazia uma avaliação. Conseguimos? O que melhorou? O que não melhorou? O que a gente pode fazer melhor? O que pode ser mais legal? Muito legal. E eles davam feedback sobre a apresentação uns dos outros. Olha, eu acho que você poderia fazer isso. Então, eles aprenderam a realmente se olhar como, assim, o que eu posso melhorar a partir daqui. E assim, preparar para a vida, né? Mas Acho que esse preparo para a vida é importante, porque a gente não tem ali na escola coisas que vão fora das matérias, Sim. que são os soft skills que vai nos ajudar lá no mercado de trabalho, ou na vida, nos relacionamentos, nas relações como um todo. E na escola dela também agora, dia 5 de outubro, se eu não me engano, vai ter o lançamento do livro das crianças. Eles fizeram um projeto com a Ciranda do Livro, alguma coisa assim. Cada criança escreveu um livro. Uma história que foi pautada por eles, né? E fez a ilustração, então mandaram encadernar e vai ter a tarde de autógrafos do livro. Eu achei demais. Isso é sensacional. Isso dá para a criança um porquê. Porque quando você aprende para quê? Por quê? E daí, quando você dá um porquê, você dá um sentido para aquilo que a criança está aprendendo, muda tudo. Ela lê tanto, pô, tem um livro seu, é legal, né? É muito bacana. É muito legal. Desde pequenininho ainda. É muito legal. Aí veio Além da Lousa, que é o dos educadores. Dos educadores. Aí veio mais 2 de educação que eu não trouxe porque eu não tenho mais. E é sobre educação bilíngue, porque eu trabalhei com educação bilíngue a vida inteira. E daí vieram as parentalidades. O parentalidade 1 eu também não tenho mais, mas dá para encomendar com a editora. Posso dar uma olhada? E depois veio o parentalidade 2. Esse é o 2. Esse é o 2. Veio o 1 e depois veio o 2. Educando com equilíbrio. Educando com equilíbrio. O 1, ele fala sobre diversos temas de como a gente pode desenvolver com as crianças. E esse é uma curadoria diferente. Ele fala desde a pré-concepção, como você pode se preparar para ser um pai ou uma mãe que olhe, né, para a educação positiva, olhando assim, eu vou desenvolver meu filho para conversar comigo desde criança. E as pessoas acham que a educação positiva não é dar limites. É dar limites, sim, mas é dar limites e assim, não é tá de castigo, vai pro seu quarto. Não.
você fez errado desse jeito, o que que você pode fazer para consertar a situação e realmente dar para a criança um caminho, porque assim, quantas vezes você foi mandada, não sei se você, mas os meus pais me deixavam de castigo, quantas vezes mandaram de castigo e falaram assim, vai pro teu quarto pensar na vida. O que que adianta? Vai pensar no quê? Nem pensa, A né? criança vai mudar o quê com aquilo? Uhum. Então, a educação positiva, ela traz exatamente isso. Você vai, vamos conversar sobre o que aconteceu, mas não é conversar, passar a mão na cabeça. Vamos conversar, saber o que você fez errado, saber como você pode consertar e não fazer de novo. Porque daí sim, aí cai alguma ficha na criança, porque se você não E a faz partir isso, de que idade isso? desde pequenininho. Então, desde os 2 anos, né, que a criança já tem alguma, a criança já começa a colaborar em casa, você já dá algumas funções para ela, ela consegue fazer diversas coisas. Então, desde que você consegue conversar, mostrar o que fez de errado, ela vai cair todas as fichas? Não. Não. Porque o cérebro da criança vai estar em desenvolvimento durante muito tempo. E quanto mais você agride, porque quando você grita com a criança, quando você coloca ela de castigo e ela não entende por quê, é uma agressão. Ela não está entendendo. Ela não tem condição Mas, de entender. Patrícia, não adianta, né? Por mais que a gente queira essa educação positiva, a gente não consegue colocar isso em prática 100% do tempo. Vai Ninguém ter consegue. horas que você vai gritar, surtar e assustar a criança, mas é tudo naquela coisa de você tá fazendo, tentando acertar. Exato. Tem horas que, por decorrência de vários problemas na vida, até cansaço mesmo por aquela situação, você acaba perdendo as estribeiras ali. Como depois abordar o seu filho para falar: eu errei, desculpa se eu gritei, não é assim. Isso resolve? Resolve mais do que não fazer. Agora, quando você dá esse exemplo que a gente estava falando, né, que a criança ela absorve o exemplo. Quando você dá esse exemplo de humildade, de compreensão, que você sabe que você fez alguma coisa errada, a criança também vai absorver isso. E ela vai entender que você está tentando mudar alguma coisa. E que ela também, quando ela errar, ela pode tentar mudar alguma coisa. Ela também vai por esse caminho, porque ela também vai errar diversas vezes na vida dela. Mas ao ver o pai ou a mãe errar e tentar acertar depois, aquilo é um presente que você está dando. É o exemplo mesmo, né? É um presente gigante, porque ela vai falar: nossa senhora, meu pai e minha mãe estão sentando comigo, estão olhando para mim e estão tentando se redimir e se reeducar. Uma das coisas que a gente pode fazer também é assim, a gente sabe que tá pifado, não teve um bom dia, chegou em casa, a criança tá totalmente, né? Você virar e falar assim: olha, eu preciso de 15, 20 minutos, né? Não tenta, não freia. Fala, conversa. Eu preciso de 15, 20 minutos para me acalmar. Eu vou ficar naquela salinha escura. Quando eu estiver pronta, eu vou vir, eu vou te dar toda a atenção, mas agora eu não consigo. É muito mais justo do que você tentar interagir com a criança naquele momento, Descontar qualquer coisa que possa ser, descarrega né? em cima dela. E você ensina ela que ela também tem o direito de fazer isso. De olhar para você e falar: meu dia na escola não foi legal, eu briguei com a minha amiga, eu preciso. Porque ela também precisa Claro. se autorregular. Sim. E a gente ensina isso. É tão bom falar de criança, né? É bom demais. É bom e a gente aprende muito, né? É demais. Depois do Parentalidade 2, a gente fez o Convivência Ética na Educação. E você, depois que você começou a mexer com tudo isso daqui, você não pensou em ter outro filho? Não. Não. Porque isso é muito recente. Muito recente. E o meu marido, quando a gente casou, o Cadu já tinha 10 anos. 10 para 11 anos, né? Meu marido não fazia questão de ter um bebê. E tanto ele quanto a minha sogra falam que eles ganharam o melhor presente do mundo. O pacote pronto. Olha, não é porque é meu filho, mas ele é um presente. Ele é um presente. Ele é um cara super bem resolvido. Eu acho que talvez porque enquanto a gente foi crescendo junto, houve essa troca muito positiva. Uhum. E quando a gente estava junto, né, e resolveu casar, foi tudo muito, muito E ele sossegado. adotou o Cadu. Ele adotou a ponto de falar como se ele tivesse reconhecido o Cadu, né? Como se o Cadu fosse dele, ele tivesse reconhecido a paternidade. Que legal. E
eu não tinha pego o nome do meu marido pra ficar com o nome igual ao do Cadu, e agora eu não tenho o nome igual a eles, e eles de vez em quando brincam. Quem aqui é Cupari, que é o Aham. sobrenome do meu marido? E eles levantam a mão e olham pra minha cara e falam, é o quinta série, É né? o O quinta quinta série série, que o quinta baixa série. nos É. meninos de vez Agora em uma quando. pergunta interessante. É, você com 15 anos, super nova, Super bom. aprendendo sobre a vida ainda, com um bebê no colo. Você não sabia um milésimo do que você sabe hoje. Você acha que você, dentro de você, porque você descobriu a sua missão ali, você tinha um sonho de ser uma super executiva e de repente você estava ali com seu filho e mudou totalmente o rumo da sua vida. Sim. Você acha que no seu subconsciente você conseguiu educar o Cadu dentro das coisas que você acreditava e que você traz aqui hoje? Então, eu acho que muita coisa do que eu fiz, eu não sabia que eu estava fazendo certo, e eu fiz certo, por saber que eu não gostei de algumas coisas que aconteceram na minha criação. Então, assim, o Cadu, eu nunca deixei ele de castigo, eu nunca bati nele, de modo algum. Eu também, praticamente. Eu raramente gritei com ele, vou dizer que nunca gritei, não. Teve uma vez que, por exemplo, ele não chegava em casa, o celular dele tinha morrido, o do amigo também, e você. Na hora que A hora que ele chegou, chegou, nossa, descabelei. Foi uma coisa assim, incontrolável, não tinha como. Mas tem muita coisa que a gente aprende agora, inclusive, mais ainda, que o próximo livro que sai em novembro fala muito disso, do Jornada da Parentalidade Consciente, o quanto a gente tem um olhar, com base na neurociência, a gente sabe muito mais coisas hoje em dia, né? Então, eu teria feito muita coisa diferente, e isso, de vez em quando, eu converso com ele. Como é que é isso para você? Como é que é, de repente, eu não ter tido essa atitude com você? Uma das coisas que eu vejo bastante, que eu vejo, ele não tem irmão, uhum. mas ele adotou uma irmã. É. Então, ele é de uma geração, é muito engraçado, de filhos únicos. Muitos filhos únicos. E ele encontrou nessa menina uma amiga que virou uma irmã mesmo. Eles viajam juntos, viajavam, né? Hoje em dia ele tá com a namorada dele, cada um, Uhum. né? Já mais velho, mas eles sempre viajaram juntos, os dois, ficavam no mesmo quarto. Todo mundo fala assim: ah, tem alguma coisa. Não, eles são como irmãos. Uhum. Então ele buscou essa Cumplicidade. parceria, essa cumplicidade no que eu não pude dar para ele, né? Ou Uhum. não O irmão. quis, né? Foi uma opção, a gente não quis mais Claro, ter filho. claro. Mas você sempre fica. Toda mãe sempre acha que está devendo alguma coisa, ou que poderia ter feito Você acha. melhor, ou. Bom, vamos deixar o próximo bloco a minha próxima pergunta? Antes de continuar, vou agradecer o Exato Digital por esse patrocínio. Se você quer conhecer a solução e saber se está tudo certo com o seu CPF ou seu CNPJ, aponta o celular para o QR Code que está na tela que você tem R$ 40 de crédito para conhecer a solução. Paty, Xará, nasce uma mãe, nasce uma culpa? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas, ao nascer um filho, não nasce uma mãe. Nem sempre nasce Nem uma mãe. O sempre. que você quer dizer com isso? Porque a gente não aprende a ser mãe, né? Não existe essa coisa de assim, pari, caiu a ficha, sei de tudo, sei como cuidar desse ser, e nem vem todo aquele amor que inunda muita gente, né? A gente aprende a ser mãe. A gente tem que vivenciar aquilo e também entender que não é porque você teve um filho que não tem problema. Eu vejo isso pelas minhas alunas, inclusive agora que estão tendo filho. Elas falam muito que elas têm um filho, mas que elas sentem culpa de querer trabalhar, de voltar ao trabalho, ou de ter a vida, ou de ter algum tempo para elas. Então, você não automaticamente, as pessoas falam assim, eu vou ser uma pessoa que já vai saber fazer tudo e cuidar da Não, isso é criança e tudo não, não, mais. não. Mas as pessoas sentem que
a maternidade já vem embutida no parto, né? Pariu, chegou a Seria ótimo maternidade. se fosse, né? Olha, tem muito o que aprender e a gente precisa ter compaixão, autocompaixão de entender que a gente vai ter os nossos momentos de errar sim, que vai ter um monte de gente dando 500 Palpites. 500 palpites que não vão servir para nada e que nosso instinto vale a pena e que a gente pode perguntar, que não é problema algum, você não vai ser menos mãe porque você está buscando ajuda. Sim. Então, é essa necessidade que as pessoas precisam entender. Quando nasce o filho, não nasce automaticamente uma mãe. A gente pode aprender com as nossas falhas, a gente pode errar sim, a gente pode ter autocompaixão de olhar para si e falar assim, poxa, eu quero um momento meu. E não é um problema você querer um momento seu. Porque também essa culpa, que culpa porque eu quero um momento meu, eu quero voltar a trabalhar, se sente culpada. Ser mãe não te invalida como mulher, como ser humano. Muito pelo contrário, no meu ponto de vista, te dá mais garra, mais nós força. somos muitas pessoas, né? Nós somos a filha, nós somos a mãe, e nós somos nós. A nossa individualidade. A nossa individualidade não pode ser um problema, muito pelo contrário. É a partir da sua individualidade que você consegue ser feliz. Você não consegue estar plena para o seu filho, ou estar plena para sua mãe, ou conseguir ter uma relação legal com as pessoas se você não estiver se cuidando, olhando para si, pensando o que eu preciso nesse momento para estar bem, entendeu? Se respeitando. Exatamente. Você precisa. A individualidade é primordial. Totalmente. Essencial. Você já ouviu de pessoas assim que falam que eu amo meu filho, mas não gosto de ser mãe? Sim, já ouvi sim. Isso é comum? Você ama a pessoa, né? Comum, as pessoas. Eu não posso dizer que é comum, porque as pessoas raramente vão verbalizar isso. Ainda existe um tabu muito grande, né? Mas você ama a pessoa, mas a obrigação e a rotina talvez sejam alguma coisa que desgaste esse relacionamento. Talvez a pessoa precise aprender a lidar com aquilo de uma maneira mais leve. Acho que as pessoas se cobram demais e que se colocam em papéis que não precisam ser tão pesados. Mas a partir do momento que você tem ali a iniciativa de eu quero ser mãe, vem um pacote, né? Mas nem não todo mundo tem iniciativa de eu quero ser mãe. De vez em quando é uma maternidade. Acontece. Não, mas e aquela que se preparou para ser mãe e fala que não gosta de ser mãe? É dúbio, né? Isso, né? É dúbio, mas é que quando a gente tem um ideal de ser mãe, né? Ser mãe é lindo, ser mãe é para descer no paraíso. É que nem aquele perfil do Instagram que tudo é lindo e depois, quando você, né, você vai ver a realidade por trás. É a romantização da maternidade, que a gente já falou que não é só isso, né, gente? Não. É lindo, é um amor pleno, absoluto, é uma coisa incrível. Mas é difícil, por muitos momentos é muito difícil. Porque educar é difícil, criar é difícil. Então as pessoas não pensam na criação, as pessoas pensam vou levar no parque, vou fazer uma festa, vai ser tudo lindo. Então, mas o dia a dia, né, as frustrações, as incertezas da vida. E o lidar com a pessoa é outra pessoa, não é. As pessoas falam assim, vai ser uma extensão não é uma extensão sua. Então, você precisa conhecer uma pessoa diferente. E, de repente, essa pessoa não é quem você achou que ia ser o seu filho, né? Ela é uma pessoa que veio diferente daquilo que você esperava. Quantas mães e filhas, ou pais e filhos, ou em geral, acabam não se sintonizando porque são pessoas diferentes que não deram certo, né? O encontro dessas pessoas não deram certo. Porque cada um, exatamente, a gente volta para a individualidade. Para você ser quem você é, você precisa entender que não vai dar certo com todo mundo. E talvez não dê certo dentro da própria família. Mas, né, o seu papel de mãe, de pai, né, parentalidade como um todo, você tem ali, eu acho, no meu ponto de vista, a obrigação de dar o seu melhor, de instruir, de dar valores, de ensinar o caminho certo. Você tem que educar. Que educar. A educação é um leque muito complexo, que abrange muita coisa. Então,
Se essa pessoa vai se tornar uma pessoa diferente do que você esperou, paciência. Você idealizou uma pessoa que não tem, gente, não é uma coisa que você vai lá, molda e dá ali um pó de pirlim-pim-pim e transforma a pessoa no que você quer que ela seja. Porque ela não é propriedade sua. Não. Né? Mas você tem a obrigação ali, enquanto pai, de instruir para o melhor caminho. Você tem que dar o caminho, você tem que acolher, você tem que... Uma das coisas mais erradas que as pessoas falam é que você é mimado demais, se você pegou muito tempo no colo, você deu carinho demais. E não existe isso. Amor nunca é demais. Nunca é demais. Pegar no colo nunca é demais, porque um dos maiores crimes que existe é falar assim, deixa chorando no berço que dorme sozinho. Nossa. Aprende a dormir sozinho. A criança só entende que ela está abandonada. Isso também vai surtir, de repente, no futuro, aquele estranhamento entre filho e pais, né? Pais e filhos. Pais e filhos. Porque de repente, ele cresceu sem a segurança do amor. Você sabia que muita criança, e isso está sendo repercutido bastante na internet, tem muitos pais que não têm certeza do amor, tem muitos filhos que não têm certeza do amor dos pais. Eles Por quê? não, porque os pais não comunicam o suficiente esse amor, ou não dão o carinho suficiente, porque aprenderam que muito carinho e muito amor era mimar e estragar. E não é por aí, é ao contrário. Quanto mais você der amor, quanto mais essa pessoa sentir que ela tem sim o seu respeito, o seu acolhimento, mais aquela pessoa vai ser uma pessoa que vai também acolher e respeitar e amar com tranquilidade. E a gente tem aquela coisa, mas quando eu era criança eu apanhei e tô aqui viva. Nossa Senhora. Eu fiquei muito de castigo e não morri, tô aqui. Isso eu acho que é a coisa mais bizarra que alguém possa... Eu também tenho horror a essas falas. Eu tenho horror a essa frase. Gente, a gente não vive mais na sua época. Exatamente. Não estamos mais na pré-história. Que era desse jeito. A gente foi evoluindo enquanto ser humano, graças a Deus. Em algumas coisas a gente não evoluiu tanto. Não vamos nem entrar no mérito da questão. Mas acho que na educação a gente tem que pensar que assim, na minha época, não, passou a sua época. Não. Os tempos mudaram, né? Apanhei e não morri é uma mentira gigante que a gente conta, né? Nós contamos para nós mesmos e não existe isso. Você apanhou, não morreu, mas tem muita coisa lá no fundo que precisa trazer à tona para você lidar com isso. Machucou, né? O que acontece na infância não fica na infância. Ele permanece e precisa ser trabalhado, porque senão, o que acontece? Muitos dos nossos comportamentos com os nossos filhos é porque eles ligam algum gatilho na gente que faz com que a gente reaja, e isso vem da infância. Alguma coisa que a gente viu, que não foi legal, que aconteceu conosco, que deixou a gente com uma cicatriz gigante, e aquele gatilho que o filho faz, abre aquela cicatriz e você reage, ao invés de conseguir, né, respirar. Por isso que a gente realmente vai haver momentos que você vai falar assim, eu perdi o controle naquele momento. Você perdeu o controle porque algum gatilho foi acionado, e foi acionado porque alguma coisa ficou mal resolvida lá atrás. Então não existe, apanhei e não morri? Não morreu, mas que tá lá, tá lá. Tá lá. Paty, estamos finalizando aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, se fosse a única mensagem que você pode deixar, assim, que vai abrir a mente dos pais, é assim, o essencial. Busquem ajuda, se necessário, busquem conhecer o filho de vocês e busquem se autoconhecer antes de mais nada. O autoconhecimento leva você a conseguir ser um pai, uma mãe mais presente, mais consciente e conseguir se doar mais para a relação. E a partir daí você vai criar uma relação daquelas que dura para sempre, que o seu filho vai ter gosto de ir na sua casa quando for mais velho, vocês vão viajar juntos. Então se autoconheça para se permitir novos caminhos, um relacionamento bonito
e duradouro com os filhos de vocês. Ótimo, é isso aí. Ó, quero te dar um presentinho da Brus Cookies, delícia, nossa obrigada. parceira aqui, e dizer o seguinte para você que tá em casa: amor nunca é demais, seja nas suas relações, quaisquer que forem, e pro seu filho. Amor nunca é demais. Pra te achar, como que faz? Para me achar é @patriciaribeiro.parentalidade no Instagram. E Os livros estão os livros estão disponíveis? disponíveis. Dentro dos livros tem os contatos. E eu estou à disposição para sempre conversar sobre parentalidade, porque desenvolver crianças e fazer com que elas se sintam mais seguras e mais confiantes para o futuro é a solução. Legal. Obrigada, Paty. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aprendam, amor nunca é demais, tratar os filhos com respeito, se autoconhecer, esse é o caminho. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.